Porções extraídas do jornal Árvore da Vida, artigo de capa. Conversa com o leitor. Rogo-vos, irmãos. Um rogo é uma espécie de apelo misturado com um pedido e uma ordem. É utilizado em situações em que você deseja mostrar a importância e a gravidade de determinadas coisas e assuntos. No livro de Romanos, o apóstolo Paulo usa essa palavra 3 vezes. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículos do 1 ao 2. Nos capítulos iniciais de Romanos, podemos ver a condição miserável do homem e o Evangelho operando a seu favor, salvando. Romanos capítulos do 1 ao 5. Depois que o homem é salvo, ele geralmente se esquece do que era, e não são muitos os que percebem que o passo seguinte deve ser o de servir a Cristo, assim como aconteceu com Paulo. Romanos capítulo 1, versículo 1. Essa foi a razão porque Paulo precisou rogar, baseados nas misericórdias de Deus, isto é, em tudo o que ele fez para que os cristãos romanos se consagrassem a ele. Deus, como nosso Criador, pode exigir-nos qualquer coisa, mas ele prefere que entreguemos o que somos e o que temos, motivados por suas misericórdias. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia. Romanos capítulo 15, versículos do 30 a 31, parte A. O apóstolo Paulo era um sacrifício vivo sobre o altar. Por fazer a vontade de Deus, ele tornou-se uma pessoa em que Deus tinha prazer. Todavia, a vontade de Deus nunca ocorre sem algum tipo de luta e perseguição. Naquele momento, então, em que ia a Jerusalém, ele rogou que a igreja se unisse a ele em oração contra os rebeldes que viviam na Judéia, Jerusalém. Aqui fica evidente que os cristãos devem orar ao Senhor para que todas as barreiras físicas e humanas sejam retiradas, a fim de que o Evangelho seja pregado ao mundo inteiro sem detenças. Romanos capítulo 1, versículo 14. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendeste. Afastai-vos deles. Romanos 16, 17. Este é o terceiro rogo do apóstolo. Aqui temos um assunto muito sério. No final de sua epístola, antes de sua doxologia, de seu louvor final a Deus, ele precisou lembrar à igreja que esta deveria ter o cuidado de notar os irmãos que estavam causando divisão no corpo de Cristo e escândalo entre os irmãos. Ele sabia que esse contato era prejudicial, por isso rogou que se afastassem deles e rejeitassem toda comunhão nesse sentido. No capítulo 14, Paulo orienta a igreja a ser flexível no trato com os irmãos, mas aqui no capítulo 16, ele orienta a igreja a ser inflexível quanto a submeter os incautos à comunhão com aqueles que queriam apenas enganar e destruir a fé. A igreja do Senhor deve considerar esses 3 rogos, os quais circulam em torno de 3 verbos: consagrar-se, lutar e afastar-se. Nós da equipe do Jave somos totalmente um com essa orientação apostólica e sentimos que sua prática é vital para a manutenção da vontade do Senhor, da vida e da fé dos filhos de Deus.